O Insight RMM oferece diversos scripts nativos para a automação de instalação de softwares. Então, se você vier aqui na aba Tarefas para um dispositivo e adicionar uma nova tarefa, você pode ver que se você pesquisar pela palavra install, você vai encontrar diversos scripts aqui referente à instalação que você pode utilizar. Porém, para instalar os softwares, eles precisam ser de forma silenciosa, a instalação precisa ter essa compatibilidade com o formato silencioso, para não aparecer aquela tela de instalação para o usuário final. Tá? Então, você pode utilizar esses scripts aqui para fazer esse tipo de instalação. Agora, o que pouca gente sabe é que dá para você automatizar scripts de instalação, tanto com esse formato silencioso, utilizando a comunidade do Chocolati. Então, para quem não conhece essa comunidade do Chocolati, eu vou abrir o site deles aqui, chocolati.org, que é uma comunidade de diversos pacotes de instalação de softwares. Então, vindo aqui em comunidade, comunidade dos pacotes, eu tenho aqui todos esses softwares que eu posso fazer a instalação de forma silenciosa. Eu posso fazer updates e também a desinstalação desses softwares, tudo através de scripts prontos que eles fornecem aqui. Tá? Então dá para a gente automatizar isso também dentro do Insight RMM para eu fazer a instalação. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Tá? Então vamos abrir aqui o nosso Automation Manager. Né? Quem não conhece o Automation Manager é uma nossa ferramenta de criação de scripts, que ela já está dentro do Insight RMM, tá? Então é só fazer o download da ferramenta. Ela é só para Windows também, tá? Ela não funciona em macOS e nem Linux. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa instalação, tá? Então, primeiro eu vou criar o script para instalar o Chocolati no meu dispositivo. Então eu vou criar aqui uma política com o nome install chocolate e a descrição instalação do chocolate. O primeiro objeto que a gente precisa encontrar aqui é um PowerShell, que é esse aqui, ó, Run PowerShell Script, que é como eu vou rodar o script de instalação do Chocolate no dispositivo. Então, uma vez que eu já esteja com esse objeto aqui, vamos voltar lá no site. E aqui a gente vai procurar esse script, tá? Então ele vem aqui dentro de produto, aí vem aqui dentro de purchase, e eu tenho aqui as versões do Chocolati. Eu vou usar a versão free, então eu vou clicar aqui em Install Now. E aqui ele vai me dizer as formas que eu tenho para instalar o Chocolati. Então a gente vai usar o formato individual, né? Então é só selecionar aqui individual. E aqui embaixo nós temos essa linha de comando aqui. É essa linha de comando que eu vou usar no script do PowerShell. Então é só clicar aqui nesse botão, copiar, voltamos lá para o nosso Automation Manager. Aqui eu clico em Script, que é onde eu vou inserir aquele script, vou editar e eu vou inserir aquele script aqui. Então, ok, pronto. Esse script ele já está pronto. Se eu executar esse script aqui, ele já vai fazer a instalação. Porém, dá para a gente enriquecer esse script aqui, para eu saber se, por exemplo, deu alguma falha na instalação, se eu executar esse script pela uma tarefa do RMM e por algum motivo não conseguir instalar, eu consigo criar uma mensagem de erro ou uma falha onde a tarefa vai falhar para mim, para eu saber que não deu certo. Tá? Então vamos enriquecer esse script. Eu vou procurar o objeto if, vou arrastar ele aqui. E eu vou criar aqui o seguinte, a minha variável vai ser o objeto anterior, e eu vou usar a saída, o resultado que foi gerado por aquele objeto anterior. Então, se o resultado for 0, quer dizer que deu certo, se o resultado for 1, quer dizer que deu errado. Então, eu vou colocar, se o resultado do objeto anterior, onde a condição não for igual a 0, ou seja, deu falha, então eu quero que ele gere uma mensagem de erro para mim. Eu vou criar um log. Eu tenho um objeto log, vou copiar aqui
E essa mensagem do log vai ser a mensagem que vai mostrar na frente da tarefa automatizada do RMM. Então, eu vou colocar aqui, a instalação falhou. E eu também vou colocar uma condição de falha, que é o fail policy. É só arrastar para cá. Então, ele vai gerar essa mensagem para mim e vai falhar, a tarefa vai falhar se ela não funcionar. Tá? Então, é só eu executar esse script aqui agora. Eu posso simplesmente vir aqui, salvar e importar esse script lá no RMM e executar dentro do dispositivo, mas como eu estou no mesmo dispositivo, eu posso vir aqui e clicar em rodar. Ele vai fazer a instalação e ele vai informar para mim se deu certo ou não. Olha lá, resultado zero, então eu sei que esse script já foi instalado. Para eu saber se ele foi instalado, eu posso vir aqui, eu vou minimizar aqui a tela, eu vou abrir aqui o Windows Explorer, no C dois pontos, eu venho nessa pasta Program Data, que ela é oculta, tá? Abro ela aqui e eu já vou achar aqui a pasta Chocolatier. Então, a pasta está aqui, os arquivos estão aqui, então o Chocolatier já está instalado nessa máquina. Então, esse script aqui, primeiro, é o script de instalação, e agora a gente pode simplesmente usar um novo script, vamos criar um novo script para fazer a instalação dos softwares, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui. Vamos criar um novo script chamado install packages, que são os pacotes que eu vou instalar. Instalação dos pacotes do chocolate. Pronto. Então, é o mesmo esquema, é o mesmo procedimento, só que eu não quero ficar criando um script para cada software que eu for instalar. Eu quero criar um padrão onde eu vou simplesmente digitar qual é o software que eu quero instalar. Então, eu vou criar aqui uma condição. Antes de começar o meu script, eu vou colocar aqui dentro do input, vou clicar nesse botão do input, e aqui para onde eu vou colocar os parâmetros, eu vou criar um parâmetro que toda vez que eu for executar esse script, ele vai perguntar, ele vai pedir uma informação para mim. Então aqui, em name, eu vou dar o nome de package name. Deixa eu tirar o mouse daqui. Package name. O display que vai mostrar para mim vai ser o package name também. O tipo string e o valor em branco, que é o valor que eu vou digitar. Vou dar um OK aqui, OK. Já está criado aqui a minha variável. Então, já tem uma variável dentro do input. Aí, vamos de novo lá, eu vou rodar o PowerShell script, vou copiar ele novamente aqui, porque aqui dentro a gente vai colocar qual vai ser o script que a gente vai rodar para instalar os packages, tá? Esse aqui, eu não tenho ele copiado aqui, mas eu vou digitar aqui para mostrar para vocês qual é o comando que vocês precisam inserir, qual é o script que vocês precisam inserir. Então, a gente vai colocar aqui primeiramente o caminho da onde está o chocolate. Então, program data barra chocolate. Opa, chocolate choco.exe, que esse aqui é o programa que faz a instalação. Aí eu vou colocar aqui um parâmetro de install, dou mais um espaço, e aqui eu vou colocar aquela variável que eu criei, que vai ser o package name, que é ele vai colocar install e o nome que eu digitar para package name. E aqui eu vou dar uma condição "-y", que é uma condição para ele forçar essa instalação. Esse é o script. Dou um OK. Então, o que acontece? Quando eu executar esse script aqui, ele vai perguntar para mim qual é o nome do package name, que é da instalação. E esse nome é o nome do programa que a gente vai instalar, tá? Então, voltando aqui para o site do Chocolati, para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou abrir aqui, ó, comunidade dos pacotes, e vamos procurar aqui o Firefox. Vamos instalar o Firefox. Então, se eu abrir aqui o Firefox,
ele mostra aqui todas as informações do script, inclusive qual é o script para instalar, qual é o script para atualizar e qual é o script para desinstalar. E para eu instalar esse script, né, o script ele já é completo, eu tenho todas as informações aqui, inclusive eu consigo colocar até novos parâmetros aqui. É, basta eu colocar essas palavras aqui, ó, para instalar. Só que eu teria que colocar isso toda vez que eu fosse executar o script. Então, essa parte choco install, eu já deixei ela automatizada. E essa parte do Firefox é onde eu criei aquele package name. Então, quando ele me pedir, ele me perguntar qual é o programa que você quer instalar, basta que eu digite somente esse parâmetro aqui. Eu não preciso digitar choco install. Eu vou digitar só Firefox, tá? Então vocês vão ver como vai ficar bem simples. Eu vou criar aqui também uma condição de falha, igual a gente fez anteriormente, para saber se ele deu certo ou não. Então, if. Vamos copiar um if aqui. Aqui eu vou colocar se o objeto, o resultado do objeto do PowerShell for diferente de zero, então log com a mensagem Choco app não instalou o software. Opa, software. E vou pegar também aqui um fail policy para ele falhar a tarefa para mostrar para mim que ele não instalou. Tá? Então, aqui a gente vai fazer, esse é o script pronto, tá? Então eu posso agora instalar qualquer outros programas e vários programas, tudo usando o mesmo script de uma só vez. Então eu vou executar aqui o script. Vamos instalar o Firefox. Ó, ele vai perguntar para mim qual é o software que você quer instalar. Eu quero instalar o Firefox. Se eu quisesse instalar o Firefox e o Chrome, eu dou uma vírgula e coloco aqui o Chrome, desde que o nome lá no site do Chocolatier seja Chrome, né? Às vezes pode ser Chrome 64, por exemplo. Então eu tenho que olhar o nome certo lá para instalar. Mas eu posso simplesmente colocar vírgula e vir instalando qualquer software. Então vamos colocar o Firefox, vamos dar um OK e vamos ver se ele vai fazer essa instalação completa para mim. Aqui ele deu uma falha, ó, package name is required. Please pass at least one package name to install. Por que isso? Porque aqui dentro dos parâmetros do script, a gente criou aqui o script, mas não colocamos os parâmetros do input, que é o mesmo parâmetro que a gente colocou nesse input aqui em cima. Tá? Então vamos repetir aqui. Vou colocar aqui de novo. Package name, package name, e aqui em value eu vou colocar aquele input que eu coloquei lá no botão input. Então eu quero que toda vez que eu execute o script, ele vai copiar o valor que eu vou digitar aqui. Então ó, agora ele ficou dessa forma e aqui o script está normal. Quando eu executar esse script novamente, vou dar um play aqui, ele vai perguntar a informação, Firefox, e agora ele vai fazer a instalação. Perceba que vai mudar até as informações aqui embaixo, ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para concluir, ele vai mostrar o tempo de instalação e o ícone do Firefox já vai aparecer aqui embaixo, de instalado. Pode ver que ele está demorando um pouquinho mais. Então, enquanto ele conclui, eu vou até aproveitar, olha aqui já até mostrou o ícone aqui do Firefox que ele instalou e aqui todo o progresso. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue instalar
os softwares de forma silenciosa e eu não precisei nem abrir o site do Mozilla, da Google ou do Mozilla para poder fazer o download do Firefox. Eu usei o script dentro do Chocolatey. Então você pode usar aqui qualquer outro software que você queira fazer a instalação, basta procurar aqui, tem bastante software aqui que você pode procurar e fazer a instalação deles usando os scripts deles aqui, tá? Então, eu vou aproveitar esse finalzinho para responder algumas dúvidas referente ao Chocolatey. São dúvidas que sempre fazem para a gente, tá? Então, a primeira pergunta que sempre fazem é possível fazer a instalação do Chocolatey e posteriormente instalar os softwares de forma silenciosa? Sim, como eu mostrei para vocês aqui, a gente consegue fazer esses dois scripts que a gente criou e instalar de forma silenciosa, né? E 90% dos scripts aqui do Chocolatey são para instalações silenciosas, tá? Então, você precisaria abrir o script e ver se ele está como instalação silenciosa ou não. Então, quando você seleciona aqui qual é o programa que você quer instalar, você consegue ver aqui algumas informações sobre a instalação do programa, onde você consegue ver se ele é silencioso ou não. Você consegue fazer o download do script, inclusive, e avaliar o script se ele é silencioso ou não. Mas 90% dos patches aqui, dos scripts, são para instalação silenciosa, tá? Uma outra pergunta. Você pode usar o Chocolatey para fazer atualizações de aplicativo? Sim, só que não são todos os aplicativos e softwares aqui disponibilizados que permitem essa atualização. Então, se você abrir aqui, ó, eu estou dentro do Chrome, se a gente vier aqui dentro da aba Upgrade, essa vai ser a forma de eu instalar o upgrade. Então, veja que aqui é o Choco, que é aquele caminho todo c dois pontos program data barra chocolatey barra choco.exe, que é isso aqui, e ao invés de eu usar o comando install, eu vou usar o comando upgrade. Então, se eu tenho que vir aqui, dentro desse script aqui, ao invés de usar aqui o install, eu usar o upgrade. Então, eu posso criar um novo script semelhante a esse aqui, usando a palavra upgrade, e aí toda vez que eu for quiser fazer uma atualização de um software, eu só uso o script do upgrade e informo qual é o software e ele já vai fazer a instalação desse update aqui para mim. Ele já vai usar o script correto. Mesma coisa para desinstalação, tá? Então, quero desinstalar um software, é só trocar a palavrinha lá de upgrade para uninstall e eu consigo desinstalar o software que eu digitar também. Uma outra pergunta: o Chocolatey pode substituir certas funções de um aplicativo? Sim, se a gente olhar aqui dentro do install, se eu não me engano no Chrome não tem. Deixa eu voltar para um outro software que eu vi que tenha, que fica mais fácil para entender. Por exemplo, o Adobe eu sei que tem. Quando eu estou fazendo a instalação do Adobe, e eu estou usando aqui somente a palavra de instalação, veja que a gente tem aqui alguns parâmetros que a gente pode colocar a mais. Então, depois daquele traço Y que eu coloquei aqui, você pode colocar um desses parâmetros aqui, ó. Eu quero criar um ícone do desktop. Então, eu coloco esse parâmetro. Eu não quero que ele faça atualizações, eu ponho esse parâmetro. Eu quero que ele sobrescreva a instalação anterior, então ele vai desinstalar a atual e vai instalar essa nova. Eu posso colocar esses comandos aqui na frente do script, né? Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu posso colocar. Então, eu venho aqui e coloco aqui na frente. Mas isso já fica meio específico para cada programa, tá? Eu não consigo, por exemplo, se eu for instalar 3, 4 programas de uma só vez, talvez eu não consiga colocar esse parâmetro aqui, porque ele só funciona para aqueles softwares que permitem essa opção. Pode ser que aquele software que você esteja instalando não permita, então você tenha que fazer tenha que fazer scripts separados, tá? E, por último, a última pergunta é se existe um número máximo de aplicativos que você pode instalar com o Chocolatey, né? Então, não tem um limite. A gente pode vir aqui, por exemplo, vou dar um play só para simular aqui, e aqui eu posso colocar o Firefox, o outro era o Google Chrome, né? Eu vi lá que é Google Chrome,
e eu posso colocar aqui mais um, o Adobe, eu não lembro como está escrito o nome, mas eu vou preenchendo. Então, a gente já fez um teste de até 20 softwares de uma só vez, ele instalou todos sem problema algum, então não tem um limite, tá? Basta apenas que eu tenha que usar o nome correto que está aqui, é o nome que está informando aqui na instalação. Então, tem que ser esse nome exato como está aqui, e ele vai instalar o pacote que ele tem já no site, tá? Então, essas são as formas que a gente tem para instalação. A nossa recomendação é que você utilize essa comunidade de scripts, que é muito mais prático para você instalar softwares. Você pode montar um pacote, você pode inclusive criar um script único, né? Eu criei dois scripts, um para instalar e outro para instalar os softwares, mas você pode unificar esses dois scripts, tá? Então, dá para criar um só. Você já pode colocar os pacotes já, em vez de criar o input aqui, você já pode colocar o nome dos programas que você quer instalar. Então, você vai criar um script para instalar sempre aquele grupo de softwares. Então, é só executar ele como tarefa no dispositivo e ele já instala automaticamente esses softwares que você colocou, tá? Então, existem N possibilidades aí para você instalar esses softwares no dispositivo.